se tornar um verdadeiro oásis. Nós viemos aqui nessa noite para dizer obrigado, Jesus. Viemos para te adorar e pedir, Senhor, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, receber a oração de cada um, a súplica de cada um. Mas em primeiro lugar queremos te adorar por todos os benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, por nos fazer livres, Senhor, mais uma vez, através da morte do Senhor na cruz do Calvário, através do sangue que foi derramado pelos nossos pecados, pelo pagamento que o Senhor nos deu, e hoje somos livres, libertos, para pôr os nossos joelhos sobre esse solo sagrado, adorar e bendizer o teu nome. Senhor, queremos te adorar por tudo, mesmo pelo aquilo que nós não percebemos, mas o Senhor estava presente. Eu sei que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Nós não sabemos como os demônios conspiram contra as nossas vidas. Quantas vezes, Senhor, somos citados pelos que não têm um compromisso com o Senhor. Mas obrigado porque o Senhor tem guardado a igreja. Obrigado porque o Senhor tem guardado a noiva. Obrigado porque o Senhor tem guardado aqueles que te servem com alegria. Obrigado, Senhor, porque cada dia que passa, os sinais demonstram a vinda do Filho amado de nosso Deus eterno. Obrigado, Senhor, porque cada dia que se aproxima também aqueles que se aproximam do Senhor, crendo que o Senhor existe e que realmente, Senhor, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Nós viemos, Senhor, com um propósito nesse dia, pedir mais uma vez que os céus estejam abertos sobre a vida de cada um daqueles que adentraram para te adorar, pela vida daquele que com certeza, Senhor, será o canal de bênção para transmitir a palavra na noite desse dia. Senhor, nós queremos te louvar e pedir, Senhor, mais uma vez, pela vida dos nossos irmãos que estão em casas, outros internados nos hospitais, outros não puderam estar aqui por motivo justo. Nós queremos, Senhor, pedir que as tuas mãos continuem fazendo, Pai, milagre. Oramos, Senhor, pela nossa cidade, oramos, Senhor, pelo nosso estado, pelo Brasil, pelas autoridades constituídas. Nós cremos, Senhor, num Deus vivo e eterno. Pedimos, Senhor, a bênção para a vida daqueles que já se encontram aqui. Ó Mestre, faz sempre o teu querer, a tua vontade, operando, Senhor, Pai, quem pode impedir? Ninguém pode impedir o teu agir, mesmo que a medicina diz não, mesmo que todos dizem o contrário, mas o Senhor está no centro, aleluia, de todas as coisas. O controle está em tuas mãos. Teu é o reino, o poder, a glória, a adoração para sempre. Recebe, Senhor, nessa noite. Agrada, Senhor, de cada um de nós. Assim pedimos, assim cremos, e assim, Pai, nós entregamos esse período de oração para a glória, honra, louvor do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos colocarmos em pé, vamos estar orando e pedindo que o Senhor possa receber na noite desse dia o culto que você veio trazer, com o seu coração aberto, intercedendo pela vida de cada um dos nossos irmãos, com certeza. Pai Santo, Pai de amor, Pai de glória, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, com um propósito, Senhor, de levantar as nossas mãos, aleluia, para que o Senhor possa receber nessa noite o culto que é teu, a oferta maior que a tua, Senhor. Nós viemos com o objetivo único de adorar, de exaltar, de enaltecer o teu nome para sempre, Rei da glória. Abra o céu, e os nossos irmãos que estão em casa, outros que estão hospitalizados, outros que estão trabalhando, Senhor, coloca as tuas mãos agora, operando, Senhor, quem pode impedir? Nós cremos num Deus de milagre, num Deus de restauração, num Deus de vida. Pai, permaneça conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.
grupo de louvor adorando o Senhor ainda em pé. E vamos estar adorando com bastante alegria o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que você veio neste lugar. Eu quero declarar que Deus tem uma bênção reservada para mim e para você. Basta você estar com o coração aberto para receber aquilo que Ele tem reservado para mim e para você nessa noite. Comece adorando, comece agradecendo, comece enaltecendo o nome do Senhor. O Elohim, o El Shaddai, o Deus poderoso, se faz presente em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. Você que sabe, cante. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Oh, aleluia. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Você foi separado, aleluia, adora Ele. Ele vai na frente, é Ele que garante a nossa vitória, aleluia. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Oh, aleluia. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Cante, não há Deus, não há Deus. Oh, aleluia, não há um Deus como o seu Deus. Elohim, El Shaddai. Você pode adorar, diga oh, eu te adoro Deus, eu te adoro Senhor, aleluia. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão, Ele te ama. Elohim, El Shaddai, aleluia, adore o nome dEle. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Oh, aleluia. Oh, adoro o nome dEle. Oh, Elohim, El Shaddai. Oh, tu és adorado, Senhor. Toda glória, todo louvor é para ti. Oh, Deus Santo. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em teu peito, você vive maus momentos. Quantas vezes, aleluia, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento.
Mas eu declaro sobre a tua vida nessa noite. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar, aleluia, esse vento. Oh, em nome de Jesus. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, olha o que Jesus faz por você. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Oh, aleluia. Deus vai na frente. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Olha o que Ele faz. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é. Aleluia. Vai sair a guarda-rocha. Com este Deus não há quem possa. Não há como o nosso Deus. Não existe outro além do nosso Deus. Aleluia. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida. Escute, pra tudo tem uma saída. Aleluia. Mas é ti, oh, Ele te faz um campeão. Elohim, El Shaddai. Oh, adore o nome dEle. Oh, nós viemos pra te adorar, Senhor. Aleluia. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Levante a sua cabeça. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dEle. Faz a morte vir a vida. Pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Oh, aleluia. Faz de ti um campeão. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor faz de ti um campeão nessa noite. Número 4. Aleluia, somente louve a Ele, adore a Ele. Aleluia, solte a sua voz. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, aleluia, ali Ele estará. Ele está aqui, aleluia. Oh, glória a Deus. Adore a Ele. Oh, nós te adoramos, Deus. Aleluia. Você que sabe, louve. Solte a sua voz e cante. Deus não rejeita a oração. Cante. Oração é alimento. Aleluia. A sua oração não é em vão. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Oh, basta somente esperar. Espere nele o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, sabe o que acontece? É a hora de vencer. Sabe o que você faz? O segredo? Então louve, independente de tudo. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O que acontece? O teu louvor invade os céus. E olha, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levante as suas mãos, oh aleluia. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com
se diz. A gente precisa entender quantas vezes o que Deus está falando, Ele está falando. Abra os seus ouvidos. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia, oh, aleluia. Basta somente esperar. Espere em Deus. Irá fazer. Oh, Ele irá fazer. Quando Ele estende suas oh, mãos, aleluia, é a hora de vencer. Então não perca tempo. Então louve, 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 louve. Louve Ele, independente de tudo. Tá sofrendo, tá precisando, mas louve. Oh, aleluia. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade. Deus vai na frente abrindo. Ele quebra cadeias. Ele abre porta onde não tem. Aleluia. Oh, aleluia. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo. Ele está contigo. Ergue as suas mãos. Tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Com muito cante. É Ele o seu louvor. É Ele o seu louvor. Com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Ele escuta. Ele recebe o teu louvor. Adore, adore o Senhor. Exalte o Senhor. Aleluia, aleluia. Com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, número 1. Aleluia. Aleluia. Não pare de louvar, não pare de adorar. Descansa o teu coração. O Senhor cuida de você. Rabaia, sondera, mianda, rabaia. Oh, aleluia. Não se preocupe, não se preocupe. Oh, aleluia. O Senhor cuida, descansa. Descansa, descansa o teu coração. Oh, aleluia, aleluia. Oh, santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo. Olha o que o Senhor te diz. Aleluia, aleluia. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Olha, tenha calma. Olha o que Deus te diz. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é um homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar, escute e descansar. Descansa. Quem te prometeu, garora, baia, soldeira, me andara, baia. Descansa. Esse mal não é pra morte. Cante, cante, descansa. Descansa. Sou eu que estou tocando. Sinto o Senhor te tocar nessa noite. Oh, aleluia. Só precisas descansar. Baia, soldeira, me andara, baia. Oh, aleluia.
Sou eu quem dou a vida, Baia Sou eu quem tira a vida, pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei? Escute, não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, isso vai passar, a Baia Sol. Confia, confia, confia e descansar, descansa. Quem te prometeu, ele está no controle. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu trabalho soberana. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, coloque a mão no seu coração. Descansa, minha alma, espere em Deus. Oh, aleluia. Esse mal não é pra morte, acalma o teu coração. Descansa, sou eu que estou tocando agora. já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Descansa, Quem te prometeu, eu sei que o meu Deus garante. descansa. Esse mal não é pra morte, aleluia. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Já tenho a tua vitória. Olha o que o Senhor te diz, Ele está com a tua vitória, Ele tem a tua vitória. Oh, meu filho, podes descansar em mim. Descansa no Senhor. Oh, descansa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Coisa boa está dentro da casa do Senhor e ofertando para Ele esses louvores. Livro do Gênesis, capítulo de número 15. Versículo de número 1. Gênesis 15 e 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para o céu,
e conta as estrelas, se puder contar. Disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti essa terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiram pelo meio, e pôs cada parte dele em frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre o cadáver, sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrinaz será a sua semente em terra que não é sua, servirão, afligirão os 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão como grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará porque a medida da justiça dos amorreus não será ainda cheia. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar, e com essa oração quero abençoar todos os nossos irmãos ofertantes e dizimistas nessa noite. Quero pedir os santos diáconos para estar orando, para estar com as salvas. Pedir ao pastor Júlio e o presbítero Rodrigo para estar abençoando o dizimista. E o grupo de louvor estará louvando o Senhor com alegria. Amém, queridos? Levanta a sua mão, pega a sua oferta, seu dízimo, e vamos devolvê-la para a casa do Senhor com alegria. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos dentro da tua casa. Obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua palavra. Mas agora chegou o momento que nós vamos devolvê-lo, Senhor, em forma de fidelidade, os nossos dízimos e as ofertas como gratidão, porque a maior oferta o teu filho ofertou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Isso, Senhor, aprendemos porque somos liberais, somos gratos, não pelo que temos, mas pelo que o Senhor é pelas nossas vidas. Somos gratos pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, e temos certeza que gozamos de uma mordomia muito grande, porque quando somos mordomos do Senhor, sabemos que o Senhor governa sobre as nossas vidas. E eu quero nesse exato momento pedir que a bênção do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do nosso Deus, alcança todas as vidas, Senhor. E nós queremos assim, pois o Senhor é fiel, justo e poderoso para fazer muito mais, além daquilo que o Senhor já tem feito. Assim pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, pode tomar assento. Vamos contribuir com alegria, logo após o presbítero Igor trazendo a palavra para o seu coração, para o meu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. O Deus que acalma o mar já está aqui nesta noite. Aleluia. Erga a tua voz e chame por Ele. Ele te responde: filho, eu acalmo o mar, eu estou contigo. Ele te ajuda nesta noite. Aleluia, glória a Deus.
assim, desse jeito. O seu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo que ele faz. Acalma este vento forte e lhe ajuda a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandono a quem me clama e chora. Sou teu Deus, eu sou o seu Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, podes confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Ele acalma o mar, eu acalmo o mar. Estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você vai triunfar. Confia nele, confia, vai em frente, não desista, não se entregue. Veja a bandeira da vitória que se ergue. Eu estou contigo, te ajudo, te liberto. Toda tempestade eu faço acalmar. Eu sou o teu Senhor e te ajudo a toda hora. Quem é contra ti vai contemplar tua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode intervir. Eu sou Deus, eu sou Deus. Cante, eu acalmo o mar. Não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, podes confiar. Eu sou maior que tudo, não tema, ele está com você. Eu estou com você. Oh, eu acalmo o mar. Estou na sua frente, sou seu guardião. Me guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você irá cantar o hino da vitória. Você irá cantar o hino da vitória. Você irá cantar. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor. O livro do Gênesis. Louvado seja Deus. Capítulo de número 6 e o verso 9. Enquanto a igreja e você que está em casa abre a sua Bíblia, quero louvar a Deus por estar vivo e salvo por Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, pela minha família, pelo pastor Wilson, meu amigo, que pelo Espírito Santo me confia mais uma vez esta incomensurável oportunidade. Muito obrigado, pastor. Está escrito assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Feche os olhos. Senhor eterno, bondoso Salvador Jesus Cristo,
Santo Espírito de Deus, quero rogar a Ti, Senhor, mais uma vez a graça de compreendermos as Escrituras pelo Teu Espírito Santo, que é a luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra venha trazer em nós vida e vida com abundância, libertação para o que está cativo, cura para o enfermo, Senhor, e principalmente a convicção da esperança da vida eterna, pois só o Senhor salva, só o Senhor cura e só o Senhor leva para o céu. Assim eu lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero meditar com a igreja hoje sobre a vida de um homem muito conhecido de toda a história, desde criança, independente de sua religião, de seu credo. Quem nunca ouviu a história do dilúvio, a história de Noé? Eu quero, junto com a igreja hoje, meditarmos um pouco sobre a justiça, ser justo, suas consequências, o caminho, o que essa história prescrita nas Escrituras nos tem a ensinar, a nos relembrar e nos reformar, nos reforçar para continuarmos na caminhada. Louvado seja Deus. É bem verdade que na história bíblica nós observamos que desde a criação do mundo, Deus fez tudo perfeito na criação. Inclusive até conhecimentos científicos, nós vemos dentro das Escrituras evidências que provam todo o processo de Deus na humanidade, na natureza, na criação. E este homem me chamou a atenção, meditando sobre ele esses dias, culminando hoje na sua palavra, no livro do Gênesis, o princípio de todas as coisas, como assim conhecemos. Noé é o primeiro ser humano, o primeiro homem que recebe esse título, um justo. E muito interessante que a condição que Noé vivia, o contexto, o cenário, a época, a Bíblia nos dá aqui um entendimento já de princípio, que Noé era um varão justo, reto, em suas gerações. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre a vida deste homem, vamos entender um pouquinho qual era o seu tempo e suas gerações, o porquê que Deus coloca nas Escrituras esse detalhe, reto em suas gerações. No começo da história, nós vemos desde a queda do homem por Adão e Eva, Adão representando a terra, o nome Adão significa terra. Nós vemos um declínio com o primeiro homicídio e um desvencilhar de grandes problemas familiares. Nós vemos um desencadear de várias coisas ruins da humanidade, tanto que só na genealogia de Adão, quando nasceu Sete, voltou-se a invocar o nome do Senhor. Até então, muitos, se nós lermos a genealogia, nós vemos homens praticando ainda a violência, a mortandade, uns tirando vida dos outros, outros tomando para si o que não era seu, ao ponto que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, Deus resolve dar um basta. Aonde no capítulo 6 nós vemos a corrupção, como no versículo 1 está escrito assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, e depois disso, todos os pensamentos do coração do homem, o ser humano, eram maus. Nós vemos na genealogia antes de Noé, que inclusive um de seus familiares tomou para si várias mulheres, e ele matou vários homens, desde idosos ou até juvenis, e nós vemos até uma certa maldição, como a Bíblia diz, que ele seria vingado 7 vezes por conta disso, e ele inclusive tinha isso como honra, como orgulho. Esse era o cenário. E é bem interessante que em Mateus capítulo 24, verso 37, se eu não me engano, está escrito que assim como
como foi nos dias de Noé, assim seria o dia do Senhor, a vinda do Senhor, onde muitos comiam, bebiam, se casavam, davam em casamento, se combinavam em si, ou seja, uma terra sem leis. E na Bíblia diz que, por conta disso, havia muita violência, havia muito mal na terra. E buscando a tradução no hebraico, meditando sobre as raízes de como foi escrito isso, por que o autor quis colocar esses detalhes, é muito interessante quando vemos o significado de violência. No hebraico, onde está escrito esse verso, é usada a palavra Hamas. Não pense você que é o Hamas da Palestina, não é esse o sentido da palavra, mas quer trazer um princípio de quebra de leis, trazer um sentido de adulteração, contra a vontade, força maior. São somente significados que não traz somente agressão física, mas tudo que é pervertido. A terra estava em violência, ao contrário de tudo que Deus fez. E de repente, no meio de tudo isso, Noé é encontrado justo, um homem reto em seu tempo, em sua geração. Nós podemos mensurar um pouquinho aqui, pensar que ser um homem justo, uma pessoa justa, não está atrelado à sua veracidade, no sentido de ser rígido, ser robusto. Tanto que a Bíblia diz, Noé era justo em sua geração, ao seu tempo. Eu não quero aqui tirar o crédito e nem colocar o crédito, mas, por exemplo, no seu tempo, ele permaneceu reto e justo, sem influências da direita e esquerda. Um homem que estava em meio a um povo corrompido, ele permaneceu em retidão. Pensando sobre isso, Noé, todos nós somos justos. Tanto que no começo do Evangelho nós ouvíamos muito a diferença entre o justo e o ímpio. Mas podemos encontrar uma diferença entre um justo e o justo. Eu e você, pessoas, somos um justo. Um justo, você pode ser alguém que pratica o bem, alguém que faz algo que faz bem para o próximo, alguém que é reto em suas atitudes, momentaneamente ou em algumas causas. Mas o justo, ele traz diferença aonde ele vive, no tempo que ele vive, e o que ele faz provoca mudança. O justo é aquele que gera reação, gera mudança, gera perplexidade de raciocínio. O justo está acima do natural. Já um justo não. Um justo você pode ser um momento da sua vida praticado a justiça, mas não necessariamente todos. Esse justo, em sua geração, em seu tempo, como nós lemos em Gênesis 6 e 9, são parâmetros de comparação para os nossos dias atuais. Como tem sido a sua e a minha justiça? Louvado seja Deus. Este homem foi encontrado em sua geração temor a Deus, arrependia-se de seus feitos. E é interessante que na Bíblia, eu poderia até dar um título para essa mensagem, de um velhinho a um bebê, porque o nome deste homem, ele já trazia sobre si um peso, mas a palavra de Deus revela que aos seus 600 anos de idade, Deus o identifica no meio do povo. 600 anos de idade. Não quero entrar aqui nesses detalhes teológicos, mas independente da forma que contava seu tempo, inclusive há alguns relatos científicos que pode ocorrer até uma mudança do eixo da terra que fazia com que o tempo se contava diferente. Não é esse o caso da pregação, mas ele já era idoso,
já estava perto do fim de sua vida. Mas olha só, quando ele nasceu, Lameque e sua esposa, no meio de sua família, quando gera Noé, eles dão um nome para ele. Louvado seja Deus. E diz assim, Gênesis 5, verso 29, está escrito dessa forma: e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A tradução de Noé, do nome Noé, consolo, justiça, equilíbrio. Louvado seja Deus. Noé é identificado como aquele que consola pela justiça. No seu nome, os seus pais já descreveram o que seria daquele homem no futuro. E a palavra de Deus diz que Deus, ao ver a situação da terra, ele se irritou, se arrependeu de tudo que tinha feito ao homem e decidiu extinguir toda a terra e sua alma vivente, todos os seres viventes. E revelou para Noé o seu plano, mostrando a Noé um caminho que ele deveria percorrer. Só que Noé estava ainda vivendo naquele tempo, e Deus o chama, mesmo em sua já idade avançada, lhe revela um plano praticamente absurdo. Nós conhecemos a história bíblica e já ouvimos falar muito disso, que nesse tempo não se chovia, não caía águas do céu abundante, apenas um orvalho pairava sobre a terra. Mas Deus disse que iria extinguir toda a criação por uma inundação. E como que esse homem se comportou com isso? O que é ser um justo em meio a uma situação como essa? Louvado seja Deus. Justo é a melhor versão que temos de nós mesmos, na nossa consciência. Todos nós temos um ser justo dentro de nós, como temos também o velho homem, dito na Bíblia. Colossenses 3:9 está escrito dessa forma. Louvado seja Deus. Em Colossenses 3:9 está escrito assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E em Efésios 4:22 está escrito assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aparecendo o justo aqui. E em Romanos 6 e o verso 6, louvado seja Deus, está escrito assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, olha a justiça, está justificado do pecado. Então nós temos algumas condições variantes em nossa vida. Todos nós, dentro de nós, podemos ser um justo ou um velho homem. Só que se nós buscarmos a retidão nos caminhos do Senhor, nós vamos dar consciência para que a justiça seja aplicada em nosso modo de viver. A partir daí, nós seremos identificados como justo. Você tem a escolha
de permanecer na justiça ou permanecer no velho homem. Tanto que nas escrituras que nós lemos aqui, nós vemos um despir, ou seja, algo que não é natural do homem. Deus fez você justo para ser glória da criação de Deus. Mas o velho homem está por cima. Por isso, os escritores colocaram despir do velho homem. Muitas vezes nós, pelo contexto que vivemos, na geração em que vivemos, somos vestidos de um tal costume que muitas vezes inconsciente, nós trilhamos um caminho que leva para a extinção. Aleluias! Mas Deus revestiu eu e você na criação de glória e de honra e de louvor ao Criador. Esta é a identidade do justo. Louvado seja Deus. Porque, como eu estava dizendo, há diferença em ser um justo e o justo. Noé é a representação histórica de o justo na terra. Porque aonde aparece o justo na terra, ele gera mudança. Por isso que Noé foi incompreendido a seu tempo. Por isso que as falas de Noé não foram ouvidas. Suas obras não foram respeitadas. Um justo não necessariamente representa uma pessoa calma, serena, tranquila. Muitas vezes a gente, quando pensa em alguém justo, já pensa em alguém numa caverna, num mosteiro, quem sabe, ou alguém bem idosinho, calmo, com fala mansa. Não necessariamente. O justo significa aquele que impacta aonde ele está. Ele pode falar asperamente ou calmamente, mas aonde ele se coloca, alguma coisa muda. Porque o justo está diferente da normalidade. Louvado seja Deus. O justo é aquele que traz equilíbrio onde vive em sua geração. Na história, ele traz reação pela presença, no mínimo, por ele ser diferente ou provocar diferença ou mudança. Por isso que o justo ele é perseguido. Por isso que o justo ele é alvo de morte. O justo é aquele que é maquinado para que alguém o tire a vida, porque ele é diferente no meio onde ele vive. Por isso que muitas vezes o justo, por esta razão, o seu estado, o seu comportamento, o seu nível de pensamento, de ações, provoca um contrapeso. Observe, igreja, irmãos, que a história antes de Noé só tendia para o mal. É como se a balança estava desequilibrada. Dá-nos a entender, inclusive nós como somos crianças e jovens, ao ouvir a pregação, nós pensamos assim, parece que o mal está ganhando. Parece que tudo é o mal. E são poucos os que são salvos. Dá-se a impressão de que é mais fácil praticar o mal do que ir para o lado bom. Porque a balança parece que está em equilíbrio. Mas o justo vem para trazer o contrapeso. Louvado seja Deus. Ele vem para trazer a justiça. Porque a justiça é aquela que, independente de você entender ou não, ela traz a razão da verdade. Porque na justiça não pode haver mentira. Louvado seja Deus. A tradução do hebraico para Noé e a sua posição de justo, todo justo na Bíblia, em hebraico, é chamado de tzadik, que vem da raiz de sidaká, que é equilíbrio, que é andar em retidão. Essa palavra nos remete a um significado, apesar do hebraico e o grego ser de difícil tradução, mas as suas raízes nos trazem um pensamento que engloba todas as escrituras. Este nome, este juízo, faz reto, correto, é a justiça personificada em alguém. Alguém que por si só realiza a justiça e o juízo.
Tanto que Noé, como Jó, em algumas religiões, é tido como apenas uma poesia, não como literal. E quando nós lemos, inclusive, a história de Jó, por exemplo, para entendermos esse sentido da palavra justo, juízo, quando Deus chama os seus numa reunião, de repente aparece Satanás no meio da reunião de Deus, e a gente até pensa assim, o que Satanás está fazendo ali naquela reunião? E aí Deus fala assim, viste o meu servo Jó? Depois ele identifica o meu justo servo Jó. E aí nós vemos ali como se fosse uma discussão de Deus e o inimigo, e a permissão de Deus para tocar em Jó, menos em sua alma, porque a justiça estava identificada em Jó, em meio ao ambiente onde ele estava. Só que nessa época, quando nós lemos história da humanidade, não existia advogado. Inclusive a tradução de Satã no original, quando diz que Satã se apresentou a Deus, a palavra Satã ali naquele caso trazia apenas a identificação de alguém que acusava. E nessa época, quem julgava era o juiz, era o rei. Não tinham advogado de defesa ou advogado de acusação. Era os dois lados, o lesado e aquele que tinha, pelo menos na mentira, a razão, e o rei no meio julgando. E de repente aqui nós vemos Deus permitindo Jó sofrer, fazendo um paralelo aqui para você entender o justo, a justiça. E nós vemos que tudo que Jó sofreu, Deus o honrou no final, porque ele era o símbolo da equidade. Aleluias. Esse justo, aonde ele aparece, ele provoca mudanças de ambiente. Para você entender o justo, ou você anda com ele, ou no mínimo você tem que ter parte com ele. Por quê? Se você não andar com ele ou não ter parte com ele, você não vai entender a sua mentalidade, a sua forma de agir. Porque o justo, ele provoca, como eu disse, reações de mudança. Noé, ao seu tempo, quando Deus o chamou, personificava a justiça de Deus. Tanto que quando ele começa a trabalhar na construção da arca, e Deus elenca para ele todo o processo de construção, desde a sua base até o telhado, e o que iria acontecer. Veja que ele obedece literalmente o que Deus fala, e suas palavras só foram compreendidas por sua esposa e seus filhos. Quem mais entrou na arca? Ninguém mais entrou. O justo, quando chega, ele marca o seu tempo, ele marca a vida de quem anda com ele. Aleluias. Você já deve estar entendendo de quem eu estou falando. Aleluias. Só que ele continua, porque mesmo que ele encontre resistência, o justo, ele honra o equilíbrio. Ele vai trazer vingança num sentido de justiça da balança que está desequilibrada. E é interessante isso, que quando eu vejo, por exemplo, em Apocalipse, eu acho que até anotei aqui o verso, Apocalipse 6 e 9, a justiça. Quando João vai para o céu em espírito, ele chega diante do trono, e no versículo, olha só, eu vou ler para a gente ficar mais inteirado com as escrituras, Apocalipse 6 e 9, olha só, a justiça num cunho de vingança. Apocalipse 6 e 9 está escrito assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E olha o que falavam, e clamavam com grande voz dizendo: até quando,
Ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E olha a resposta do justo. E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram completados. E é interessante que o pastor leu também na leitura oficial que os amorreus ainda não tinham alcançado o nível do pecado. Por isso que 400 anos depois é que haveria de se cumprir a promessa a Abraão. Parece que algo que vai enchendo. Observe o contrapeso acontecendo aqui. Porque Deus, na sua longanimidade, Ele espera chegar o peso para ser honrado a sua justiça. Não que Ele quer que o peso do mal seja cheio, mas é que na espera a justiça da conciliação está acontecendo. Então não espere o mal chegar. Entre dentro da arca, enquanto a notícia está ecoando. Não espere provar as primeiras gotas de chuva. Não espere esperar para ver, para crer, como é um ditado. Aleluias. De uma coisa é certa, entenda eu e você ou não, o peso da justiça, Ele é fiel. Louvado seja Deus. Tudo que você sofreu, tudo que você foi acusado, todos que levaram sobre si o martírio e as culpas, aleluias, haverá um justo que justificará a sua vida naquele grande dia, aleluias. Nada do que te falaram, com verdade ou mentira, porque tem muitas coisas, igreja, que difamam você, ou desprezam você, ou até te deixam de lado por um tempo, por mentiras que foram faladas de você. Muitas vezes, eu posso não gostar de alguém, não porque esse alguém é mau, mas simplesmente porque me falaram que essa pessoa é má. Aleluias. Ou às vezes, mesmo que você percebeu uma atitude que não lhe agrade, isso não lhe traz prova para você julgar o outrem. Aleluias. A Bíblia diz que o justo vive da fé. Aleluias. A fé, ela não vem por obras somente. A fé vem primeiro pelo ouvir. E o ouvir, ele é palatável? Não. O ouvir é algo que você não consegue pegar, mas ele entra e gera mudança. Aleluias. Louvado seja Deus. Noé usava a palavra, e diz os historiadores, pessoas que até ilustram, que ele pregava enquanto construía a arca, e ninguém entendia como ele fazia, mas ele foi literalmente obediente a Deus, e construiu exatamente como Deus mandou que ele fizesse. E olha que interessante, diz as Escrituras que Deus mandou ele construir, com uma madeira específica, betumar por dentro e fora, construir pavimentos, construir uma grande porta lateral, uma grande porta e uma janela em cima. E antes de entrar na arca, Deus disse: colete todos os alimentos que você conhece, tanto para si como para os seus, e para aqueles que de 2 em 2 entrarão na arca, de cada espécie macho e fêmea. Betumou de dentro por fora. Ali Deus estava reservando a essência da criação. Vamos fazer um paralelo aqui para você ver como é fantástico as Escrituras. De repente, nós vemos na Bíblia Deus querendo se comunicar com o homem, e houve uma ruptura, como alguns domingos atrás eu disse para a igreja, quando Deus se manifestou no monte, no Sinai,
aonde o monte tremeu e estremeceu de uma grande forma, que foi como se fosse uma chaleira fervendo de fumaça, tremia tudo, houve um terremoto na terra, as pessoas ficaram em pavor e recuaram de medo de Deus. E isso afastou a presença de Deus do homem, primeiro pelo medo, porque o próprio Deus disse assim: fala para eles não tocar, porque neles foi encontrado culpa. Eu havia ordenado a eles para eles se preservarem em 3 dias, para daí chegar, mas eu encontrei culpa neles. E eles, reconhecendo isso, disse para Moisés: fala para Deus não falar mais diretamente conosco, mas fala tu com ele e replica para nós. E aonde eu quero chegar? Mas Deus, por amor da criação, ele fala para Moisés construir uma arca. Na tradução não é o mesmo nome, mas aqui, para ilustrar o seu e o meu entendimento, vemos de novo uma arca. E ele fala para Moisés exatamente como fazer. Construa de madeira e, ao invés de betume, cubra de ouro por dentro e por fora. De novo. Por que por dentro e por fora? Aleluias. É a preservação da sua existência, da sua salvação. E olha que interessante. E fala assim com Moisés: coloca dentro as pedras que vocês vão pegar do fundo do mar, o cajado que floresceu, o maná, que é o alimento, e a palavra, que eram os mandamentos, dentro da arca. Na arca de Noé estava uma família com alimento. O caminho Deus estava direcionando. Noé não tinha o leme para conduzir, mas tinha uma esperança, porque havia um sinal da promessa de Deus. E os irmãos vão entender aonde aparece a evidência da palavra. Na arca da aliança, o pão da vida. E não é vida terrena, é a sua vida eterna. Aquele que comer do pão que eu der, jamais terá fome. Aleluias. O cajado, condução no caminho. Eu sou o caminho, aleluias. Louvado seja Deus. Eu sou o caminho. E essa arca representa o quê? A minha presença no meio de quem? Do povo, aleluias. Louvado seja Deus. As pedras retiradas do fundo do mar, o selo do seu batismo em águas, a sua mudança, porque quem encontra o justo na terra, ele não consegue mais ser igual, ele muda de povo, ele muda de identidade. Por isso, aleluias, por isso que Jacó teve uma ruptura quando encontrou o justo. Chamarás agora Israel, aleluias, o que encontrou com Deus, aleluia, louvado seja Deus. E onde está agora a lei? A lei significa a sua esperança, o seu testamento. Deus não precisava disso, mas Ele, por amor a você, registrou em cartório celestial a sua vitória. Se você cumprir as Escrituras, há uma esperança para você. E aí você pode estar pensando assim: mas eu não consigo cumprir. Aleluia. Mas o justo veio, assumiu a sua dificuldade e cumpriu por você. Louvado seja Deus. E o que isso tem a ver com Noé? Veja só. Noé, ao obedecer, construiu, fez todo o seu trabalho, entregou na mão de Deus e começou a chegar os animais. Os animais foram chegando e entrando. O dia do Senhor estava chegando. Ele havia trabalhado mais 120 anos, já velhinho, o justo Noé, personificação da justiça de Deus. Aleluias. Ao cumprir, diz a palavra de Deus, que todos já dentro do compartimento, aleluias, Deus veio e fechou a porta.
Ainda que alguém quisesse entrar, e mesmo que Noé quisesse abrir, a porta estava selada, por dentro e por fora. Aleluias. A água começou a subir. O que parecia impossível começou a acontecer. Não duvide, irmãos, das promessas que Deus fez. Promessas de livramento e esperança. Promessas de que está contigo onde você estiver. Ande com o justo e procure aflorar a justiça deste justo. Porque se você, aleluias, entender... Por isso que Paulo, quando encontrou com o justo, o que aconteceu? Aleluias, mudou-se em outro homem, louvado seja Deus. E a partir daí ele dizia sempre: não vivo mais eu, mas o justo vive em mim. Aleluias. Subiu a água, aleluias. E o que Deus disse se cumpriu. Aleluias. A água bateu nas portas. Toda a criação foi extinta. Ficou somente o justo. Aleluias. Um velhinho. E eu quero lhe dar uma esperança aqui para encerrar. Não pense que o seu chamado ficou para trás. E quando eu digo chamado, não é um chamado de um currículo. É o chamado que Deus fez quando permitiu você estar vivo. Não espere um chamado. Deus já colocou o chamado em você. Às vezes nós ficamos esperando sinalizar uma senha para dizer: chegou o meu chamado. Não. Olha a idade de Noé, o justo, e ainda teve forças para cumprir o chamado de Deus na vida dele. Aleluia, o chamado consolo. E de repente, muitos anos depois, aonde tudo foi extinto e renovado, a vida ressurgiu, ou seja, a palavra se cumpriu. De repente, estronda no céu, nascerá um consolador, agora bebê. Aleluias. Ou seja, tem salvação para você. Para aquele tempo, Deus colocou um exímio idoso, personificando uma justiça, e agora nasce um bebê, que vem, olha como é interessante, assim como Deus mandou Moisés fazer a arca para andar no meio do povo, Ele chama agora um justo para nascer numa manjedoura, de novo uma arquinha, aleluias, para ficar no meio do povo, o consolo, e ele cresce, e não chega a ficar velho, aleluias, e arrebanha numa arca de amor a sua e a minha vida, aleluias. Porém agora não será mais com água que você será elevado, aleluia, mas em espírito, aleluias, um caminho para a glória. Quer esperar para ver se o dilúvio é verdade? Quer esperar para ver se a justiça é a verdade? O justo ainda anda em nosso meio. O justo, ainda é possível ouvir a sua palavra, ainda é possível ouvir as batidas do martelo da pregação do Evangelho, ainda dá para ouvir a construção, aleluia, glória a Deus, da arca que quer te levar para a presença dEle. Jesus, o justo. Encontre-se com Ele nesta noite. Permita ser transformado por Ele nessa noite. Essa história é tão antiga, mas tão recente. Eu agradeço a oportunidade para dizer para você: o justo ainda vive. Aleluias. E você, com Ele disse para o Pai assim, para encerrar, desculpe o horário, pastor. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, faz que eles comigo sejam um também.
Aleluias. Por isso, igreja, que você é perseguido, porque a balança está em desequilíbrio, mas a justiça veio para pesar e defender a sua causa. Você tem a marca do justo, o sangue foi vertido, aleluias. E não há condenação para aquele que o justo identificou, porque o preço já foi pago. Ele disse assim: jamais destruirei a terra com um novo dilúvio. E eu não posso deixar essa frase passar sem eu falar. Quando Noé desceu da arca e espantado viu que tudo aquilo havia se cumprido, leia em casa, ele construiu um altar e com um dos próprios animais ele ofereceu a Deus. É como se ele partisse dele mesmo e ofereceu a Deus em gratidão pela oportunidade. Mas Deus nunca deixa você em desequilíbrio. Sabe o que Deus fez? Deus também fez um sinal. O arco-íris. Veja como que o arco de Deus, veja como que Noé ofereceu um sinal para Deus e Deus ofereceu um outro sinal, o testamento da sua salvação. Por isso que inclusive em algumas religiões, pastor, diz que no dia da crucificação brilhou em volta da cruz um sinal, porque aquela luz jamais se apagará. E ela indica o mesmo caminho que os magos do Oriente precisaram para achar a manjedoura. Esta luz até hoje te ilumina para levar a Nova Jerusalém. Aleluias. Assim como o arco de Deus tem um começo e fim, a luz de Deus indica um fim que na verdade não tem fim. É a glória eterna para você e para mim. Até rimou. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, todos se põem em pé. Aleluias. E no domingo, estava conversando com o pastor de uma lembrança de uma das suas frases para nós obreiros. E para você que está aqui no templo hoje, e para você que está me assistindo em casa, nós que temos a marca do justo, temos em seu nome a autoridade. Para você que não aceitou ainda o justo, ainda a porta está aberta. Se aqui dentro do templo, ou aí na sua casa, você ainda não aceitou a este justo, ainda há tempo para você. Confesse para Ele que Ele é a justiça da sua vida. E se tem alguém aqui no templo que ainda não aceitou a Jesus, levante sua mão. Se quiser, com todo o cuidado de isolamento, venha à frente, nós vamos orar por você. E em segundo lugar, aquele que levou pela justiça sobre si todas as suas culpas. Muitos dizem que enfermidade é a resposta de uma culpa de nossos pecados, e isso tem também um pouco de verdade, porque por nossas próprias desobediências, nós lesamos o nosso templo carnal. Se você quer e acredita no justo, que hoje é o dia de você ser curado, ser renovado, eu quero abrir essa oportunidade nesta oração. Levante sua mão, ou se quiser, venha à frente que nós iremos orar por você. Olhando para Lilian aqui, eu me lembrei, só para finalizar esse testemunho, muitas vezes nós obreiros, involuntariamente ou inocentemente, nem acreditamos no poder de Deus. Mas esses dias lá na empresa, ela disse assim: Igor, você talvez nem lembre disso, mas em uma palavra sua no encerramento de uma pregação, eu tomei posse daquela fé e recebi a minha bênção, não foi, Lilian? Hoje é o dia para você, se você acreditar. E com a bênção do pastor, em nome de Jesus Cristo, a porta está aberta. O anjo desta igreja, quem quiser, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. O justo está aqui, igreja.
O justo está aí, louvado seja Deus. Eu oro aqui, pastor, e alguém põe as mãos, ou pelo menos nós vamos orar. Pai eterno, aleluias, para ti, Senhor Deus, não tem isolamento, Senhor. As tuas mãos não estão com luvas por causa da pandemia. Os teus lábios não estão com máscara que não possam proferir a palavra. Aleluias! Por isso, em nome de Jesus, almas sejam salvas pelo poder do justo, e a cura, o milagre, seja, Deus, em nome de Jesus, assim como aquela inundação, Senhor, seja inundada estas vidas, tanto aqui no templo, como aquele que assistirá ou está ao vivo agora, que esta bênção chegue e faça a mudança, aleluias, em nome de Jesus. Toda moléstia, todo mal, tudo que está incomodando, que está, Senhor Deus, gerando intrigas sentimentais, a depressão vai embora, ó Deus, o mal na família, ó Deus, em nome de Jesus, os lares que estão prestes, ó Pai, a desabar, que agora, Senhor, o justo chegue e equilibre de novo, Senhor, que a mesa neste lar seja farta da abundância do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que a evidência, assim como Noé ofertou ao Senhor, e o Senhor mostrou em sinal, ó Pai, eu te peço sinal da tua glória, na vida destes que creem agora, assim como eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus. Muito obrigado, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra abençoada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar assento, meus irmãos, por favor. Que Deus continue abençoando os obreiros da casa do Senhor. Especificamente o presbítero Igor hoje trouxe essa palavra de Deus para as nossas vidas. Os irmãos viram falando, eu não costumo falar no celular, mas era uma coisa meio urgente. A família do pastor João Cândido, estive lá na segunda-feira agora, visitando e fazendo o pagamento dele, e ele estava bem. A família me mandou uma mensagem pedindo as nossas orações, que ele está internado, e nós vamos estar orando pela vida do pastor João Cândido, que é um dos pioneiros aqui em Registro, tá bom? Amanhã estarei lá visitando de novo. Nós temos um carinho muito grande pelo pastor João Cândido, e graças a Deus porque ele está atingindo a marca do seu centenário. Isso é uma vitória muito grande, com a saúde que ele tem, e também a família cuida, e o ministério tem cuidado dele, e com certeza assim vai acontecer até os dias de vida que Deus está dando para ele aqui na terra. Peço a oração da igreja em meu favor, por eu passar por uma cirurgia. Amanhã, irmão João Cunha, cadê o irmão João Cunha? Está lá, nós vamos estar orando por ele, e agradecendo também, porque nessa noite Deus falou, e falou de cura, e falou da posição que ele sempre vai estar, e nós não podemos sair da posição do nosso chamado de servos do Senhor Jesus, que você fica no seu lugar, esperando o arrebatamento da noiva do Cordeiro, o dia que ele vier nos buscar separado. Nós precisamos estar firmes, avisando que domingo nós temos aqui a partir das 8h30 a oração, e às 9 horas a nossa escola bíblica dominical, e às 18h30 o grande culto da família, onde Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Nós vamos colocar em pé e vamos estar orando. Quem mais precisa das nossas orações aqui? Lembrando-se do irmão João Cunha e do pastor João Cândido, que é um dos pioneiros, e nós vamos levantar o clamor a Deus agora, para que Deus possa fazer um milagre. Eu quero dar um testemunho aqui,
Recentemente, nós estávamos aqui na oração, e desculpa, missionária Raimunda, citar o nome da senhora, mas é para bênção. Todas as segunda-feiras eu trabalho junto com o pastor André ali, em uma sala só, e a missionária pediu oração pelo netinho dela, que naquele exato momento não estava bem. E a Bíblia diz assim: o que ligar na terra será ligado no céu. E nós levantamos um clamor aqui. E quando eu cheguei lá na segunda-feira, o pai dele falou: pastor, foi automático. E a missionária também deu o testemunho aqui, foi automático. Parece que Deus pegou a nossa oração, assim, em questão de milésimos de segundo. Aleluia. A Bíblia diz que a oração feita pelo justo pode muito aos seus efeitos. Então, querido, continua acreditando no poder da oração. É a arma que nós temos contra todo tipo de mal. E a Bíblia diz que nenhum mal chegará à nossa tenda. Sabe por quê? Porque nós somos cobertos pelas orações. Ainda que tenta o mal contra mim, contra você, contra a sua vida, mas não vai nos atingir, porque quem nos cerca é o Senhor, Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É por isso que você tem que dormir em paz, porque Ele cuida. Nós fizemos um clamor aqui pelo pastor João Botelho, ele estava lá ruim. Estendemos as nossas mãos, e na mesma hora Deus socorreu ele lá. Então, irmãos, é nesse Deus que nós acreditamos. As indiferenças precisam cair por terra. Eu ouvi muito bem isso. Entre eu e você há um Espírito chamado Espírito Santo. Aleluia. Isso precisa sair, para que nenhuma parede de separação se levanta, e que o Espírito do Senhor possa nos atingir, não só hoje, mas para todo sempre. Eu ouvi aqui que as enfermidades nem sempre são consequência dos nossos pecados, mas de vez em quando elas vêm por conta das nossas desobediências. Mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor e aceitamos o desafio para o qual Ele nos chamou, a obra é feita com muito amor e com muita alegria, e Deus faz. Então vamos lembrar nessa noite dos enfermos. Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão, meu Senhor. O maior milagre não é o de cura. O maior milagre é quando um pecador se arrepende, entrega a vida para que o Senhor tenha o governo dela, aceitando como o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi o maior milagre de toda a história e continua sendo. O Senhor cura porque o Senhor é bom, mas pela sua infinita bondade, nós já demos testemunho, Senhor, quantas vezes que o Senhor continua curando, que o Senhor continua sarando. Pai, e de repente nós estamos enfermos espirituais, e porque estamos enfermos espirituais, vem a enfermidade física. E eu quero agora que o Senhor cure essa alma triste, que essa palavra tenha entrado no coração desse meu irmão que está em casa assistindo, mesmo que ele não está aceitando, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está quebrando agora, tirando tudo aquilo, Senhor, que impede, e o Senhor entra agora como uma moinha, tirando tudo aquilo que o Senhor não plantou, destruindo, derrubando por terra. E nós declaramos agora a bênção nessa casa, nessa família, nesse lar. Pai, aqui está o nosso companheiro, irmão João Cunha, que vai passar por uma pequena cirurgia no dia de amanhã. O Senhor, Pai, já está com ele. O Senhor não vai estar com ele, o Senhor já está com ele e vai permanecer com ele. E eu tenho certeza que ele vai escrever um bilhete de agradecimento a Deus, porque o Senhor operou poderosamente através dos médicos. Ali está o pastor João Cândido, um dos pioneiros aqui em Registro, que não arredou o pé dele. Aleluia. Senhor, é um veterano, mas o Senhor tem prazer na alegria, na saúde.
E se é da tua vontade, coloca as tuas mãos ali, Senhor, porque essa é a nossa vontade. De que o milagre acontece na vida do pastor. Dá, Senhor, força, renova as forças dele. Entre ele e outros que estão enfermos. Senhor, nós estamos vendo aí, Pai. Guarda os nossos irmãos mais uma vez. Guarda as nossas casas. Guarda a nossa família. Guarda essa cidade, Senhor. Guarda aqueles que estão internados em todos os hospitais. Senhor, sopra esse vírus da face da terra. E nós ouvimos aqui, se é, Senhor, para que nós chegamos aos teus pés, que a raça humana, que a massa humana entende, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Mas operando, o Senhor diz a tua palavra que ninguém pode impedir. E eu peço, Senhor, antes de cuidar da saúde física, que as pessoas aceitem ser cuidado da saúde espiritual. Porque a saúde física, Pai, passa. E a saúde espiritual, ela traz problemas sérios. Mas eu peço agora com amor e carinho. Atende o clamor dos teus filhos. Assim nós pedimos, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, ser com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Os que creem dizem amém. A você que está em casa, um beijo grande no seu coração, uma semana abençoada, final de semana abençoada, e até domingo em nome de Jesus. Vão todos com Deus.